Olá pessoal, tudo bem? Então, o capítulo de hoje vai ser sobre resistência. Então, na aula passada nós revemos alguns conceitos, falamos sobre o que era corrente, o que era tensão, potência, e agora a gente vai começar a aplicar aqueles conhecimentos prévios, aquelas definições que nós vimos, aplicados agora em resistores. Então, vale lembrar, antes da gente falar de fato dos resistores, falar um pouco sobre a lei de Ohm. Então, a lei de Ohm ela foi criada por George Sine Ohm, que foi um físico e matemático alemão. A lei de Ohm, assim designada, é homenagem ao seu formulador, que afirma que para um condutor mantido a temperatura constante, a razão entre a tensão entre dois pontos e a corrente elétrica é constante. E essa constante é denominada de resistência elétrica. Então, a resistência é a propriedade do material de se opor ou resistir ao movimento dos elétrons e fazer a necessária aplicação de uma tensão para manter o fluxo de corrente. A unidade SI da resistência é o Ohm, cujo símbolo é o ômega. O símbolo de resistência é o R. Então, se a tensão aplicada a V e a corrente resultante I possuem referências associadas, a relação entre V e I é dada por corrente em amperes é igual a V sobre R, ou seja, corrente é igual a tensão sobre resistência. No caso, se a gente for trabalhar com o inverso da resistência, ela é chamada de condutância e o seu símbolo é o G. A unidade de condutância é o Siemens, com esse símbolo S. Então, a condutância vai ser o inverso da resistência. Consequentemente, a corrente vai ser a condutância sobre a tensão. Resistividade. A resistividade do condutor de seção reta uniforme é diretamente proporcional ao comprimento do condutor e inversamente proporcional à área de seção reta. Então, a resistência é igual a ρ vezes L sobre A. Essa constante proporcionalidade ela é o símbolo da resistividade, ou seja, é um fator que vai depender do material. Diferentes materiais vão conduzir de forma diferente a corrente elétrica. Por isso que há características de materiais que influenciam diretamente o valor da resistência. A unidade assim, para a resistividade é o Ohm por metro, cujo símbolo é o Ohm metro. Aqui nessa tabela a gente pode observar as características de diferentes tipos de materiais e a sua resistividade. E o que a gente pode observar? Que nós vamos ter resistividades pequenas para materiais que são condutores, como a prata, o cobre, o alumínio, o ouro, e a gente vai ter também materiais que serão semicondutores, como carbono, germânio, silício, né? Então, eles são materiais semicondutores. E os materiais isolantes, como papel, a mica, o vidro e o teflon, que tem uma resistividade já maior. Então, o que a gente observa? Quanto maior a resistência, menor a condução de corrente elétrica. Então, como o nome já fala, ele vai resistir ao movimento dos elétrons. Então, altas resistividades vão ser materiais isolantes, que não vão ser bons condutores de energia elétrica. E ao contrário, quando você tem uma resistividade muito baixa, você vai ter materiais condutores. Certo? Então, são materiais que vão conduzir melhor a corrente elétrica. E a gente pode ter a relação entre condutância e o comprimento, sendo condutância, vai ser a sigma A sobre L, onde esse sigma é a proporcionalidade, que é o símbolo da condutividade. A condutividade é o inverso da resistividade. E a unidade dele vai ser Siemens por metro. Então, vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco como é que ficaria essa relação entre a resistividade e esse condutor.
certo? Então, vamos lá. A gente vai ter um condutor dessa forma, certo? Aqui dentro vai ser onde vai ficar os elétrons, ou seja, o movimento de elétrons aqui dentro, certo? E o que a gente vai ter como resistividade, né? Então, como nós falamos no slide anterior, a resistência vai ser a resistividade vezes L sobre A, aonde nós vamos ter esse comprimento aqui sendo L e a área da seção reta desse condutor vai ser 4, certo? Então, o que a gente pode observar? Quanto maior o comprimento, maior a resistência. Quanto maior a área, menor a resistência desse condutor. O que a gente pode deduzir? Quando você tem um cabeamento muito longo, por exemplo, você tende a ter uma resistência maior. E se você tem uma resistência maior, você acaba perdendo parte daquela energia, energia elétrica, você vai perder ela para energia térmica, né? Porque aquela fiação vai esquentar e ela vai se transformar em energia térmica. Então, para que você não tenha essa perda, você pode solucionar esse problema aumentando a bitola do cabo, ou seja, deixando uma área de seção reta maior. Porque quanto maior for esta área, menor vai ser a resistência desse condutor. Por isso, quando você tem cabeamentos que vêm por longas distâncias, a gente utiliza cabos com uma bitola maior, certo? E quando você vai fazer menores distâncias, você pode utilizar um cabo com uma bitola menor. Lembrando que, apesar de ter as regras das instalações elétricas e tudo mais, mas também você vai ter que pensar no custo-benefício quando vai fazer uma instalação. Por isso que quando a gente vai sempre essa avaliação da distância, né, e da área da seção reta para você determinar uma resistência aceitável no seu circuito. E quando a gente vai falar de condutância, a gente já trabalha com o inverso, certo? Então, no caso que está aqui, né, do slide, a gente vai trabalhar a condutância, seria a área em cima e dividido pelo comprimento, certo? Então, você vai ter o inverso da resistividade, aí, na verdade, sendo aplicado. A gente vai observar também que existe a influência da temperatura no resistor. Então, apesar de existir ali uma região linear dentro da faixa em que geralmente os componentes trabalham, elas vão variar ali ainda de forma linear. Então, como é que a gente pode observar essa variação de temperatura? Bem, supondo que a gente vai estar trabalhando dentro dessa faixa da região linear, a gente pode determinar que a resistência R2, né, a nova resistência, ele vai ser T2 menos T0 dividido por T1 menos T0 vezes R1. Ou seja, a gente vai ter no gráfico aqui, ó, R2 vai ser T2 menos T0 dividido por T1 menos T0 vezes o valor da resistência 1. Então, a resistência 1 é o valor do resistor na temperatura 1, o R2 vai ser a resistência do componente na temperatura 2. E aí a gente consegue determinar essa variação da resistência desde que ele se encontre dentro dessa região linear. Ok? E a gente também pode determinar essa mesma resistência,
por essa equação, onde a gente vai ter o alfa como sendo o coeficiente de temperatura a 20 graus Celsius. E aí a gente vai observar que esse coeficiente ele vai variar de material para material. Certo? Então, nessa tabela a gente pode observar que a resistividade da prata, por exemplo, que é 1,59 vezes 10 a menos 8, vai ter um coeficiente de temperatura de 3,8 vezes 10 a menos 3. Certo? Quando a gente vai falar do cobre, que é 1,7 vezes 10 a menos 8 de resistividade, o coeficiente de temperatura já vai ser 3,9 vezes 10 a menos 3. Então é um valor tabelado e você vai observar que os diferentes materiais vão ter diferentes características e, consequentemente, diferentes coeficientes de temperatura. O importante a gente observar aqui é que sempre que nós não estivermos trabalhando em temperaturas ambientes, essa variação de temperatura pode influenciar, sim, o valor do seu resistor. Então, o que a gente vai ter? O resistor ele é um componente de circuito utilizado em virtude de sua resistência, mas matematicamente o resistor vai ser um componente de circuito para qual existe uma relação algébrica entre sua tensão e correntes instantâneas, que é definido pela lei de Ohm, né? Que é V igual a R vezes I. Ou como eu costumo brincar, quem vê ri. Então, logo você pode determinar a resistência sendo como a tensão dividido pela corrente. Aqui nessas imagens a gente vai poder observar, nós vamos ter o resistor, né? Esse aqui é o dispositivo de fato que a gente utiliza nas práticas, e ele vai ter o símbolo, né? Então o símbolo é feito com essa forma aqui de resistor, certo? Sempre indicando ao lado o valor de sua resistência. Nós podemos ter também uma resistência variável. Então esse daqui é o símbolo e a imagem de um desses resistores variáveis. A gente geralmente chama eles de potenciômetro, porque você consegue ajustar o valor da resistência. E é muito utilizado, por exemplo, para fazer sintonias de rádio, ou aquele botão de volume. Ali você vai ter também um potenciômetro similar a este. E por último, esse aqui, ele é um LDR. É um resistor dependente de luz. Então, ele vai variar o valor da sua resistência conforme a incidência de luz sobre ele. Então, ele é muito utilizado como um sensor de iluminação. Então, a partir de sensores como esses, os postes da rua, eles vão acender ou não a iluminação pública, dependendo da incidência de luz. Então, se o ambiente está claro, o sensor vai observar isso e não vai ligar a lâmpada. Mas se começa a escurecer, o ambiente começa a perder a sua luz do dia, então ele começa a acender as lâmpadas para que a iluminação pública fique de forma satisfatória, né? Isso, inclusive, ajuda na eficiência da iluminação pública, como também na redução dos gastos, para não ter aquele esquecimento de alguém apagar a luz. Certo? Então, é claro que a gente está falando da iluminação pública, não é que nem a iluminação dessa casa, porque você tem milhares de postes em cada cidade. Então, esses resistores dependentes de luz eles são extremamente úteis em aplicações como essa. Isso aqui é uma forma de a gente ler o valor do resistor, certo? Então, aqui a gente vai ter dois tipos de resistores, né? Em cima, que é os mais comuns, que são os de 4 bandas de cores, e esses de baixo, que são 5 bandas. Geralmente a gente trabalha com resistores de 4 bandas. Então, como é que eu faço para fazer esta leitura? Bem, a primeira e a segunda faixa, a gente vai atrás dos valores nominais. Então, por exemplo, eu tenho a cor verde. A cor verde, ela representa na minha tabela o valor 5. Então, eu anoto o valor 5. O azul, ele representa para mim a cor 6. Então, eu já anoto o valor do lado, 56. A terceira faixa, ela vai ser o quê? O multiplicador. Certo? É o multiplicador. Então,
a partir deste valor, né, achei o valor 56, o multiplicador vai dizer por quanto que eu tenho que multiplicar esse número para achar a minha resistência, certo? E nesse caso aqui, a gente está trabalhando com uma cor amarela, então isso aqui a gente vai ter 10K. Então, eu vou pegar e vou multiplicar este valor por 10K. Ou 10 vezes 10 a terceira, né? Já que a gente está trabalhando com resistores. E isso aqui vai me dar o quê? 560K ohms. É o valor desse resistor. Ah, professor, e essa última banda? Essa última banda, ela está falando sobre a tolerância desse dispositivo. No caso, ele está com uma faixa dourada. A faixa dourada, ela significa, então, que ele vai variar mais ou menos 5%. Então, esse resistor, ele pode ter mais ou menos, né, uma variação de 5%. Normalmente, este valor é o que mais a gente encontra em resistores por aí, é nessa faixa, nessa banda dourada. Caso você vá fazer circuitos que precisam de uma precisão maior, aí você vai ter outras bandas, né, outras faixas, que vão te dar uma precisão maior. Consequentemente, quanto maior a precisão, mais caro esse dispositivo vai ser. E aí você consegue ter, inclusive, resistores, né, como o violeta e o cinza, com mais ou menos 0,1, mais ou menos 0,05%. Então, são tolerâncias bem pequenas, a variação muito pequena, você consegue fazer dispositivos, né, circuitos, com uma precisão muito maior. E quando a gente fala de resistor, a gente já sabe que ele vai consumir uma determinada potência, né? Porque o resistor é uma carga. Então, a gente utiliza a partir das equações que a gente já viu no capítulo anterior, para se determinar o valor dessa potência desse resistor. Então, a gente viu que nós sabemos que a potência é V sobre I, foi visto na aula passada, e eu também já sei a lei de Ohm, quem vê, ri. A partir dessas duas equações, a gente pode determinar, então, o valor da potência. Então, se a potência é V vezes I, quando eu substituir o meu V por RI, eu vou ter potência RI vezes I, ou a potência igual a RI ao quadrado. Certo? E a potência também, né, eu posso estar utilizando, em vez de estar utilizando a lei de Ohm, em vez de estar substituindo o valor de V, eu posso substituir o valor de I, né, já que pela lei de Ohm, meu I é igual a V sobre R. Substituindo na fórmula da potência, eu vou ter que a minha potência ela é V ao quadrado sobre R. E a gente também tem outras duas definições muito utilizadas em teorias de circuitos, que são o quê? A definição de circuito aberto e a definição de curto-circuito. Quando eu falo de circuito aberto, a gente tem um circuito como este aqui. O que acontece? Pelo fato dele estar aberto, a corrente que flui aqui por dentro, ela é 0 amperes. Ou seja, teoricamente, é um circuito que tem uma resistência infinita, porque só assim você vai ter uma corrente de 0 amperes. Mas também você pode ter um circuito como esse, ó. Então, eu tenho um V, aqui eu tenho uma resistência 1, eu tenho uma resistência 2. Aqui eu vou ter uma corrente circulando aqui dentro, correto? Mas o que acontece se eu tiver um curto-circuito aqui, ó? Ou seja, eu pego
uma ligação e faço aqui. Acontece que a corrente ela é malandra. Por quê? Porque ela vai desviar do percurso, ela vai procurar sempre o caminho mais fácil. Então, se eu tenho um caminho da minha corrente, ela está vindo aqui, passa pelo resistor R1, certo? Chegou aqui nesse nó, o que ela vai observar? Ela tem dois caminhos. Um caminho com uma resistência R2 e um caminho sem resistência nenhuma. Então, como ela é esperta, ela sabe que o curto-circuito é um circuito sem resistência. Então, ela vai pegar e vir toda a corrente por este caminho aqui, fazendo com que, por definição, esse pedaço do circuito, né, este curto-circuito, tenha resistência zero. Certinho? E a gente, né, como foi citado também nas definições da aula passada, a gente tinha fontes de corrente e fontes de tensão. Isso daqui, pessoal, é uma fonte de tensão. E em toda fonte de tensão, ele vai ter um resistor em série. Isso daqui é uma fonte de corrente. Uma fonte de corrente, ele tem uma resistência interna em paralelo. E a gente tem também equipamentos de medição de sinais elétricos. Esses equipamentos é que vão servir para a gente medir a tensão, a corrente, a resistência desse nosso circuito. Geralmente a gente utiliza os multímetros, que fazem multimedidas, né? Como o nome já fala. Mas a gente pode também ter dispositivos específicos para cada aplicação. Por exemplo, o voltímetro. O voltímetro ele mede a diferença de potencial entre dois pontos. A ligação dele vai ser em paralelo ao circuito, né? Porque aqui o voltímetro, para que ele não influencie no circuito, ele vai precisar ter uma resistência interna muito alta. Então, como a corrente ela vai sempre procurar o caminho mais fácil, o multímetro vai ter uma resistência teoricamente infinita, ele não vai, então, a corrente não vai fluir por dentro dele. A gente liga ele aqui, ó, em paralelo. Isso faz com que a gente meça a tensão que está dentro desse circuito R2. O amperímetro já é diferente. O amperímetro serve para medir a intensidade da corrente elétrica. Para isso, a corrente precisa passar por dentro dele. Mas, para que ele não influencie o circuito, a resistência interna do amperímetro tem que ser muito baixa. Então, teoricamente, nós dizemos que a resistência interna de um amperímetro é zero. Então, ele é ligado em série ao circuito e aí a gente faz essa análise onde a corrente passa por dentro do perímetro, que é medida essa corrente, e ela volta a ser injetada no circuito e flui nesse sentido aqui de forma naturalmente. O ohmímetro, que é o equipamento que serve para medir a resistência, então a gente pode ligar ele diretamente no resistor ou na carga que a gente quer medir essa resistência. Só que essa carga, né, esse resistor, ele vai estar fora do circuito. Porque se você ligar o ohmímetro dentro do circuito, você vai acabar pegando não só a medida que você quer, que é daquele componente específico, mas você vai pegar a medida de um circuito inteiro. Então, a gente mede apenas aquilo que você quer fora do seu circuito. E aqui eu deixo uns exemplos para que vocês possam praticar, né? E aí na próxima aula, no próximo vídeo, a gente já pode fazer tira dúvidas em relação a esses exercícios. Ok, pessoal? Então, aguardo vocês na próxima aula e até mais.